Saudações a todos, estamos de volta para finalizarmos a nossa introdução ao estudo dos movimentos, velocidade média e suas unidades. Bom, falar em velocidade média, a palavrinha velocidade é uma palavra que nos dá a ideia de rapidez. Então, velocidade, pessoal, é a rapidez com a qual um móvel altera sua posição. Quando é que a gente diz que algo é mais rápido que o outro? Por exemplo, nas corridas aí que a gente observa, vê, às vezes, né, assiste na TV, enfim, todas essas corridas, né, a gente vai ter que um dos competidores aí, ele será mais rápido que o outro, uma vez que esse vai percorrer uma distância igual a todos os outros, porém em um tempo menor. Então, o campeão, o vencedor de uma corrida, é aquele que vai executar o mesmo percurso, porém vai levar um tempo menor. Esse, então, é o mais rápido. Ou seja, a gente vai dizer que um carro ele vai ser mais rápido quando ele executa o mesmo percurso em um menor intervalo de tempo. A velocidade média não é diferente. Velocidade média é a distância percorrida em média, certo? No decorrer do tempo. Como assim? Então, é o quanto o carro, um móvel, um objeto, percorreu, né, durante aquele intervalo de tempo, certo? Simbolizamos a velocidade pelo símbolo Vm e matematicamente o expressamos desse modo. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, sendo que ΔS é a variação de posição, enquanto que ΔT é a variação do tempo. Lembrando que delta significa variação. Variação, né, da grandeza que estiver o acompanhando. Aqui, delta, S, lembrando que S é posição, então delta, variação da posição. T de tempo, então, delta, variação do tempo. Se tivermos um delta, mais para frente, né, no nosso próximo assunto, a gente vai ver, então, ΔV, que será, né, variação da velocidade, e assim por diante. Bom, só retomando aqui, né, a nossa, ainda falando de velocidade média, ΔS é posição final menos a inicial. ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Ou seja, delta é sempre uma variação de algo final, da posição, da grandeza em um momento final, menos a mesma grandeza em uma condição inicial. É sempre a condição final menos a condição inicial, para qualquer grandeza. Um exemplozinho aqui, rapidinho. Uma tartaruga consegue percorrer a distância de 4 metros em 200 segundos. Qual sua velocidade média em metros por segundo? Uma tartaruga, gente, consegue percorrer uma distância de 4 metros em 200 segundos. Qual a velocidade média? Bom, velocidade média, a gente acabou de ver, é ΔS sobre ΔT, ou seja, o quanto ela percorreu, né, dividido pelo quanto ela gastou. 4 dividido por 200. 4 dividido por 200 é igual a 0,02 metros por segundo. Por que metros por segundo, né? Então a gente tem, metro é a distância, a unidade de distância, e segundo é a unidade de tempo. Logo, então, a gente tem metros por segundo. Unidades de velocidade, né? Quais são as unidades de velocidade mais utilizadas no nosso dia a dia? Bom, a gente usa muito aí duas unidades, né? Uma no sistema internacional, que é a que a gente acabou de usar aí no exemplo anterior, metros por segundo, e outra no sistema internacional, que é o quilômetro, no sistema usual, né? É muito comum a gente utilizar aí nos velocímetros do carro, de moto, né? A gente tem aí quilômetros por hora, é muito comum a gente ver isso em placas de trânsito, né? Sinalização de trânsito, velocidade máxima, velocidade limite, né? Quilômetros por hora, né? E metros por segundo, que é a unidade no sistema internacional. Bom, mas de que modo elas se relacionam, né? Como a gente pode converter uma na outra? Bom, para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, devemos multiplicar por 3,6.
E se quisermos transformar de quilômetro para metros por segundo, bom, é bem intuitivo, né, pessoal? Se eu multiplico para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, o contrário, eu devo fazer a operação inversa. O que é o contrário de multiplicar? Dividir. Então, para fazer a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente deve dividir por 3,6. Então, 1 quilômetro por hora, pessoal, ó, 1 quilômetro é 1 quilômetro por hora, então 1 quilômetro equivale a 1.000 metros e 1 hora equivale a 3.600 segundos. Fazendo aí essas divisões aqui, né, a gente pode simplificar um zero de cima com um zero de baixo, um segundo zero de cima com um segundo zero de baixo. De tal modo que a gente vai ter que 1 km por hora, né, km por hora, é igual a 1 dividido por 3,6 vezes 10 a metros por segundo. Ou seja, por isso que aparece esse 3,6 aqui na hora de transformarmos de uma unidade na outra. É disso aqui que se origina esse valor. Por que 3,6? Por conta que 1 quilômetro, 1.000 metros, 1 hora, 3.600 segundos. Então a gente tem 1 sobre 3,6. Então, quilômetros por hora para metros por segundo eu devo dividir. Perceba que 3,6 está embaixo, né? Então a gente deve de quilômetros por hora para metros por segundo dividir por 3,6. No exemplo 2, faça as seguintes conversões. Então, converter 10 metros por segundo em quilômetros por hora e converter aí 108 quilômetros por hora em metros por segundo. Então, lembre-se, metros por segundo para quilômetros por hora para metros por segundo. Aqui, pessoal, vocês devem lembrar, né, sempre aí essa ordem, né? Então, se vocês quiserem lembrar, né, uma dica que eu dou é metros por segundo para quilômetros por hora menor para uma unidade menor para uma unidade maior. Do menor para o maior, a gente multiplica, o contrário a gente divide, ok? Então a gente tem aí então 10 vezes 3,6 igual a 36 km por hora. 10 metros por segundo, então, em quilômetros por hora, é multiplicar por 3,6, resultando em 36 km por hora. Se eu tiver em quilômetros por hora e quero em metros por segundo, então, do maior para o menor, eu devo dividir. Então, 108 dividido por 3,6, então a gente tem aqui, 30 metros por segundo, né? Aqui é o equivalente, então, a gente pode dizer então que 108 km por hora é equivalente a 30 metros por segundo. E a gente pode dizer também que 10 metros por segundo é equivalente a 36 km por hora. Bom, para a gente finalizar a aula, né, a gente vai para um exemplo 3, onde a gente tem uma placa no conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro, indica o limite de velocidade de 60 km por hora. Ao lado, há outra placa que mostra que a cidade de São Cristóvão está a 20 km. Item A. Ao avistar essas placas, respeitando o limite de velocidade, qual é o menor tempo que o motorista pode demorar para chegar à cidade? Né? Para chegar à cidade de São Cristóvão aqui, né? Item B. Né? Se um veículo demorar 25 minutos para chegar à cidade, tendo trafegado em velocidade constante, ele poderá ser multado por excesso de velocidade. Determine sua velocidade. Então, vamos para a resolução, né? Então, lembrando aqui do enunciado, né, faremos novamente a leitura, agora extraindo os dados. Uma placa no conjunto Jardim Nossa Senhora do Socorro indica o limite de velocidade de 60 km por hora. Então, a velocidade 60 km por hora. Anotem aí, V, 60 km por hora. Ao lado, a outra placa que mostra que a cidade de São Cristóvão está a 20 km. Então, isso aqui é uma distância, né, a ser percorrida por um automóvel que se encontre no conjunto Jardim para ir até a cidade de São Cristóvão. Então,
a gente tem que a velocidade é 60 km por hora, a distância 20 km a ser percorrida. Então, no item A, ele pede, ao avistar essas placas, respeitando o limite de velocidade, qual é, aqui está faltando acento, qual é o menor tempo que um motorista pode demorar para chegar à cidade. Então, você quer saber o tempo. Então, da expressão de velocidade, a gente tem que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Isso implica, então, o seguinte, pessoal, ó, que ΔT, ou seja, o intervalo de tempo, ele é igual a ΔS sobre velocidade média. Então, seria a gente mudar aqui de posição, né? Velocidade média, mudar de posição, de localização, de lugar na expressão matemática. Então, a gente vai mudar velocidade média com o ΔT de lugar, ok? Isso não usei uma linguagem matemática, né, para explicar, só estou trazendo aqui para ser mais prático, ok? Mas aqui a linguagem matemática seria a gente dividir e multiplicar, né? Dividir dos dois lados por velocidade média e multiplicar dos dois lados por ΔT. Eu não vou fazer toda essa trabalheira toda para não complicar. O que eu quero que vocês entendam é que se a gente quer calcular o tempo, é a distância pela velocidade. Ok? Então, se eu quero calcular o tempo que leva, é você saber o quanto percorreu, com qual rapidez. Então, ΔS sobre velocidade média. ΔT, então, é igual a 20 dividido por 60. Dividindo 20 por 60, a gente tem então aí simplificando, né? 1, 0, 1, 0, ou seja, se a gente dividir em cima e embaixo por 20, né? 20 dividido por 20 dá 1 e 60 dividido por 20 dá 3. Então, ΔT, o intervalo do tempo, é 1/3 de hora. E o que é 1/3 de hora? Bom, a gente sabe que 1 hora, né, é igual a 60 minutos. Então, 1/3 de hora seria 1 dividido por 3 vezes, né, hora a gente troca por 60 minutos. Então, 1 hora seria 60 minutos. 1 vezes 60 dá 60 dividido por 3, que é igual a 20. Então, 1/3 de hora é equivalente a 20 minutos. Então, esse é o tempo limite, né, aqui, né, para que o motorista leve andando, né, respeitando aqui o limite de velocidade, que é de 60 km por hora. O que é que isso vai significar, né? Bom, vamos a o item B para a gente fazer uma análise. Se um veículo demorar 25 minutos para chegar à cidade, tendo trafegado em velocidade constante, ele poderá ser multado por excesso de velocidade. Determine sua velocidade. Então, ele vai ser multado, sim ou não. Então, a gente viu lá, ó, ele andando, respeitando o limite de velocidade, respeitando, ele gastou 20, ele deve gastar 20 minutos. Resposta do item A, né? A gente viu lá no item A. Então, se ele gasta, andando no limite de velocidade, ele tem que gastar 20 minutos, significa que se ele gastar mais tempo para percorrer a mesma distância, significa que ele andou mais rápido ou menos rápido? Mais rápido ou mais devagar? Novamente, ele tem a mesma distância para percorrer. Só que no item A, a gente calculou lá que ele tem que gastar 20 minutos. Ou seja, ele deve gastar 20 minutos andando a 60 km por hora para ir do Conjunto Jardim até São Cristóvão. No entanto, no item B ele traz, se ele gastar 25 minutos, significa dizer que ele foi mais rápido ou mais devagar? Pessoal, gastou mais tempo. Se eu gasto mais tempo para realizar um determinado, né, movimento, significa que eu estou andando mais devagar. Ou seja, então, eu não ultrapassei o limite de velocidade, logo eu não devo ser multado, ok? Não. Então, ele não será multado, pois ele gastou mais tempo, né, do que o limite mínimo necessário, né? O que indica que ele trafegou aí em velocidade abaixo da velocidade limite, né, da velocidade máxima. Então, calcular seria, então, a gente extrair os dados. Então, ele vai percorrer uma distância de 20 km em um tempo de 25 minutos. Lembre-se, 25
minutos. Pessoal, cuidado, a distância está em quilômetro e o tempo está em minuto. Eu devo transformar então 25 minutos primeiro para poder a gente calcular a velocidade média. Então, transformar 25 minutos para hora, né? Então, eu tenho que 25 minutos vai equivaler a quanto em hora? Uma vez que eu tenho que 60 minutos equivale a 1 hora. Então, eu tenho 1 hora equivale a 60. Quanto vai equivaler, então, 25 minutos? Bom, uma regrinha de 3 aqui básica, né? É só multiplicar extremos e meio ou, né, a gente pode dividir o que tem antes, né, e igualar com a divisão do que tem depois. Então, ó, eu posso pegar aqui, passar um tracinho aqui de divisão, né, e um tracinho aqui de divisão também, e aí a gente teria isso aqui. Então, se eu pegar ΔT dividido por 1, ΔT, que é igual a 25 dividido por 60. Então, na regra em 3, eu posso fazer a multiplicação de extremos e meios, ou eu posso fazer essa multiplicação aqui, né? A divisão do de cima pelo de baixo, de um lado, e o de cima dividido pelo de baixo, no outro lado. Então, resultando aí 25 sobre 60. Simplificando dos dois lados, né? Eu posso dividir aqui 25 dividido por 5, dá 5. E 60 dividido por 5, 12. Então, perceba, eu divido em cima e embaixo pela mesma coisa. Divido em cima por 5 e divido embaixo por 5. Então, eu tenho a fração 5 sobre 12, ou seja, 5 dozeavos, né? Ou, né, eu posso também dividir e dar o resultado aí, né, que dá 0,41 hora. 0,41 hora. Então, 5 dozeavos de hora ou 0,41 hora, aproximadamente. Bom, agora a gente pode calcular a velocidade média. Então, calculando a velocidade média, a gente tem aí que velocidade média é ΔS sobre ΔT. Então, eu tenho que ΔS é 20 km, dividido por 5 dozeavos. Eu preferi usar a fração, certo? Mas você poderia já colocar aqui 0,41 aqui embaixo e dividir 20 por 0,41, ok? Fiquem à vontade. Bom, isso implica então que eu posso aqui fazer extremos e meios, né? Então eu vou fazer 20 vezes 12, que vai dar 240. Percebam que em cima aqui, gente, não tem uma fração completa. A fração completa está no denominador aqui da fração principal. A fração principal está aqui, o traço, né, de fração principal. E aqui embaixo a gente tem uma fração, e em cima a gente tem um número, né? Tem uma fração incompleta. Então eu devo colocar um tracinho e o número 1 aqui embaixo, né? Seria isso aqui, ó. Seria eu completar a fração aqui, ó, com 1. Okay? Então eu faria 20 vezes 12, que dá 240, e 5 vezes 1, ou 1 vezes 5, que vai dar 5. Então, 20 vezes 12, 240, dividido por 1 vezes 5, que dá 5. Isso vai ser igual a quanto? Bom, isso é igual a, então, 48 km por hora. Ok? Tranquilos? No mais, né, tenham todos bons estudos e até o próximo vídeo, né, com mais aí agora o estudo da cinemática.